Hugo Souza, que paredão! Foi lá, buscou a penalidade e permitiu, inclusive, o Corinthians ter essa marca de não ter tomado um golzinho sequer nessa edição da Copa do Brasil. Agora vem Cruzeiro ou Atlético Mineiro. Cruzeiro tem a vantagem de 2-0 sobre o Galo na Arena MRV e decide nessa quinta-feira em casa, também em Belo Horizonte, né, mas no Mineirão com torcida do Cruzeiro, com 2 gols de vantagem. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é, o Corinthians passou por cima do Atlético Paranaense, que está focado na Série B, que até preservou alguns titulares, que não tinha nem o Odair Helman, né, no banco de reservas, enfim. Mas o Atlético Paranaense não foi um adversário tão simples assim, porque a Copa do Brasil, torneio de mata-mata, ele equilibra muito as coisas, né? Você está falando de um time de Série B que não está nem perto do acesso nesse momento, né? Está meio de tabela, contra uma equipe da Série A, que está super bem, inclusive na Copa do Brasil, nem tanto no Brasileiro. Mas aí você vai para o jogo, cara, e, bom, o Atlético Paranaense tirou o São Paulo. Por quê? Porque teve um goleiro expulso lá no comecinho do jogo, o Atlético Paranaense ganhou o jogo, foi para as penalidades e o São Paulo fez aquilo que fez, né? Com o Jandrei perdendo o pênalti decisivo até, mas nenhum batedor converteu, né? O Santos pegou as 3 penalidades. Então, assim, o risco existia. Mas vamos lá, né? Vamos lá. O Corinthians é muito, muito superior. E soube se defender também. E em torneios assim, na Copa do Brasil, você precisa ter competência também para se defender. E o Corinthians teve. A escalação do Dorival, ela foi diferente. Ele teve vários problemas, para variar um pouquinho, né? Ele teve vários problemas para levar o time a campo. Ele perdeu um zagueiro por virose na véspera. Eu falo, né? O Corinthians faz o bingo das lesões e dos problemas. Jogador com hérnia, jogador com deficiência de ferro, jogador com uma tendinopatia patelar, ligamento cruzado, toda lesão muscular, claro, todas as lesões o Corinthians consegue ter no seu elenco, numa impossibilidade de contratar, em meio ao transfer ban, né? A janela até já fechou, mas não foi possível nem reforçar o elenco diante das dificuldades. Então, o que o Dorival precisou fazer? Recorrer à base. Eu vou chegar lá. No caso do time escalado, ele tinha o Angileri como um zagueiro pela esquerda, o João Pedro Choca como um zagueiro pela direita, Gustavo Henrique centralizado e ele abriu como alas Mateuzinho e Matheus Bidu. No meio, ele não tinha o Ranieri, suspenso, com uma lesão muscular, não sabe nem se volta para o final de semana, uma posterior da coxa e tal, e ele faz muita falta nessa proteção à frente da área, da defesa. Maicon, Bidon e Garro, Memphis e Guinegão na frente. O Yuri, voltando dessa cirurgia de hérnia, ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo. E o Guinegão, cara, ele decidiu o confronto. Eu sei que o Hugo pegou o pênalti no final, mas o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil por conta de um moleque de 18 anos, que simplesmente vestiu a camisa do Corinthians como uma segunda pele e incorporou tudo que o torcedor gosta de ver representado num jogador. O Guinegão, ele luta, ele briga, ele corre, ele disputa todas as jogadas e ele ainda faz gols e dá assistência. Ele fez o gol no jogo de ida, 1-0. Ele deu o passe maravilhoso, depois de uma jogadaça, limpando 2 marcadores, para o Rodrigo Garro fazer um gol depois de 6 meses, e um belíssimo gol, driblando o goleiro, fazendo o 2-0 no agregado, o 1-0 nesse jogo, no primeiro tempo. E no segundo tempo também com uma jogada do Garro, num tabelamento, né, uma confusão dentro da área, ele acredita no lance e faz mais um gol. Ele fez 2 gols na série e deu uma assistência. Guinegão, 18 anos. Que moleque diferente. Porque quando a gente olha o jeito dele jogar, não é um craque daquele nível de jogador que você espere que ele vá driblar o time inteiro, que ele tenha muito recurso técnico. Não, ele não é esse tipo de jogador. Mas ele é obcecado pela verticalidade do jogo. Ele é obcecado por brigar, por disputar e por fazer gols. Nos 5 jogos que ele entrou, ele tem 4 gols e 1 assistência. 4 gols nos últimos 5 jogos. Justamente no pior momento, assim, quando o Dorival não podia contratar ninguém, né? O clube não podia contratar. O Dorival não podia usar o Yuri Alberto, que estava fora.
O Memphis também teve uma lesão. Ele vai lá e coloca o Kaique e o Guinegão. E especialmente o Guinegão desabrocha, floresce, surge, cresce e se credencia. Ah, mas o Yuri Alberto vai pegar banco de reservas? Eu não sei. E isso pouco importa, gente. O Corinthians ampliou o seu elenco. O Corinthians conseguiu, no meio de toda essa dificuldade, numa flor de lótus, né, que surge em meio a rochas, no deserto, quando ninguém imagina, tá lá uma flor de lótus, conseguiu encontrar na base a solução para os seus problemas. Que loucura o que acontece com esse clube. E vale para tudo. Vale para o fato do Corinthians estar na semifinal da Copa do Brasil pelo 4º ano seguido, mesmo com todos os problemas. E eu sei que o Corinthians enfrentou problemas também graves nos últimos anos, com o time brigando para não cair, chegando em semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Sul-Americana. Mas esse ano, com o presidente impeachmentado, com o Ministério Público investigando gestões passadas, com o presidente interino, uma outra eleição, Assembleia Geral, invasão no Parque São Jorge, dívida que só cresce. Cara, é uma notícia negativa por dia. 5 participações em gols. São 4 gols e 1 assistência. Para um menino que começou matando bola na canela, fazer o que ele está fazendo, a confiança é tudo, né? Eu acho que o Guinegão pode salvar o Corinthians, e se o Corinthians for inteligente, ser aí talvez a maior venda da história do clube. E às vezes a maior venda da história do clube não quer dizer que você vendeu o melhor jogador já revelado pelo clube. Acontece. Depende da diretoria, depende do jogador, depende do momento em que o jogador foi promovido ao time principal. Você pega um jogador que foi promovido ao time principal num time mais redondinho, entendeu? Você pega o Gil, ponta esquerda, lembra? Pô, ele foi promovido ao time de cima, tinha Ricardinho e Kleber pra jogar com ele. Entendeu? É diferente. Então, assim, envolve muita coisa. Às vezes não é que o cara é o melhor da história revelado. A melhor venda nem sempre é o melhor. A melhor venda é a melhor venda. Então, eu acho que o Guinegão, se o Corinthians for inteligente, pode garantir a melhor venda da história. Tem que deixar os empresários oferecerem lá fora. Tem que deixar o moleque jogar. Tem que acertar no time da venda. Entendeu? Então, assim, já tá falando em vender um cara. Que isso, gente, o Raul. Cara, deixa eu te falar uma coisa, Raul. Gente, deixa o like, tá? Deixa eu te falar uma coisa, Raul, com todo respeito. O Guinegão não é fantástico. E o Corinthians precisa muito resolver a sua vida financeira. Você imagine uma proposta de 40 milhões, 50 milhões de euros pelo Guinegão? Cara, você tem que vender, meu irmão. Você vai resolver a vida do clube. Não vai resolver, mas você vai ajudar muita coisa, tá? Não vai ajudar muita coisa, entendeu? Não tô falando que tem que vender agora. Só tô falando que se chegar uma proposta, aí pra mim tem que vender. Vende, faz igual o Palmeiras fez com o Hendrick, com o Estevão. Deixa ele um período aí, entendeu? Vamos supor chegar uma proposta de 50 milhões de euros. Você vende e entrega no que vem, no final do ano. Eu venderia, tá? Eu venderia. Sinceramente, eu venderia. Entendeu? Porque é um jogador que o Guinegão não é craque. O Guinegão, ele é oportunista, guerreiro, tá? Um cara que defensivamente, como ajuda o time, é incrível, voluntarioso, mas ele não é craque, tá? Cara, eu tô adorando essa fase do Guinegão, mas podem anotar e podem me cobrar. Vai ter um período, pode guardar esse dia aqui, 11 de setembro, tá? Vai ter um período que vocês vão ficar bravos com o Guinegão.
Porque ele não é craque. Então ele vai ter a fase dele, que nós vamos ficar na bronca com ele. Entendeu? Mas assim, hoje pra mim é titular do Corinthians. A gente tem que aproveitar o momento, a confiança dele, tá? E entender que taticamente ele ajuda demais o time. O que ele marca lá na frente é incrível. Cara, muito da melhora do Corinthians é isso. Porque às vezes o adversário tem que rifar a bola, você não dando tranquilidade ao adversário. Porque é o seguinte, velho, o que me agrada no Guinegão, tá? O que me agrada do Guinegão não é a qualidade técnica. Eu acho que ontem, aquele passe que ele deu, destoou do que é o futebol dele. O que me agrada no Guinegão é a vontade dele. Cara, eu vi uma molecada subir no Corinthians recentemente, tudo mascarado e não joga nada. Wesley, joga nada. Wesley joga nada. Joga nada. Jogador horrível, joga nada. Duqueiroz, joga nada. Os caras andam em campo. Se achavam. Você não vê o Guinegão. Você não vê o Guinegão com máscara. O Wesley vai falar com os treinadores do Corinthians. Tá? Eu sei que o Fábio Santos confessou para colegas, falando, meu irmão, vai ser lateral esquerdo com o Wesley jogando na ponta, pra você ver o que não acontece contigo. É toda hora no 1 contra 1 você se lascando. Moleque marrento, não marca ninguém. Pô, velho, Guinegão, fantástico marcando. Acho que a maior virtude do Guinegão é essa. Voluntarioso, raçudo. Pô, eu briguei no clube de membros ontem, cara, na hora do jogo. Os caras usou o termo cagada no gol do Guinegão. Eu falei, cagada não, meu irmão. Até fiquei bravo lá. Falei, pô, vocês nem parecem corintianos, meu. Cagada? Eu nem gosto de usar esse termo, né? Acho meio chulo. Mas foi o que falaram no grupo. Falei, cagada? O moleque luta, briga, cai, levanta, pai, mete o gol de qualquer jeito. É cagada, meu irmão. Pô, aquilo ali pra mim é raça. Eu não defino como cagada. Eu defino como raça. Raça. Quando o Luizão fazia gol assim, era craque. Ô, que é isso, meu irmão? Oportunismo, raça, vontade. Pô, a grande virtude do Guinegão é essa.